A paz do Senhor, meus irmãos. Estamos aqui mais uma vez para trazer uma palavra para o teu coração, para a tua vida. Nesses tempos difíceis, de tanta especulação a respeito das epidemias, muitos estão por aí preocupados com os acontecimentos. Até alguns irmãos têm pedido para que a gente traga uma palavra dentro desse assunto. Fomos pesquisar e encontramos na população mundial, durante a história do cristianismo, muitas e muitas epidemias. Aproximadamente 3 bilhões de pessoas morreram nesses 2020 anos de cristianismo, só de epidemias. Nós queremos trazer um texto da palavra de Deus que se encontra no livro de Gênesis, e é muito importante para que a gente possa entender. Gênesis 3:17. E a gente, por que acontece tanta coisa? Por que acontece tantos males sobre a terra? Por que sobrevém sobre o ser humano tanta enfermidade, tanta doença? Por que acontecem essas coisas? Vejamos que em Gênesis 3:17, quando Deus está falando com Adão por causa da sua desobediência, quando ele desobedeceu a Deus e comeu do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, Deus disse a Adão: portanto, deste ouvido à voz da tua mulher e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo: não comerás dela. Maldita é a terra por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Vejamos que o princípio básico das maldições, enfermidades e de uma série de outras coisas ruins que acontecem com o ser humano, a princípio a culpa é sempre do próprio homem, que deixou de ouvir a Deus, que deixou de obedecer a Deus, que preferiu participar da árvore do fruto do conhecimento do bem e do mal, do que da árvore do fruto da vida. E isso é que começa a trazer implicações sobre a vida do ser humano. E a gente às vezes fica por aí procurando, tentando achar uma resposta. Outros pensam que é o fim do mundo, o mundo está acabando. Na realidade, o mundo vai se acabar, mas está muito longe de ser o fim do mundo. A igreja de Jesus Cristo, ninguém pode dizer quando ela vai ser retirada da terra, mas existem alguns princípios bíblicos que têm que ser observados dentro desses textos, para que a gente saiba, olha, pode acontecer a qualquer momento. Vejamos sobre epidemias. A primeira grande epidemia que surge na era cristã, a que foi contabilizada, é na época do imperador Justino, né? E aí o que acontece? Por volta do ano 540 da época cristã, o mal que começou a causar na população mundial, espalhando-se pela Europa e etc., ela leva à morte 30 milhões de pessoas. Isso no ano 540. Olha que não tinha tanta gente ainda sobre a terra, né? Mas só essa doença leva 30 milhões de pessoas. Eu parei para poder observar uma época em que a igreja estava em decadência. Nós
a partir do século III, a igreja começou a cair em decadência, chegando a quase a extinção. Isso é algo de se preocupar. Deus pode estar dando aí um alerta para a sua igreja. Hora da gente começar a tomar posicionamento. A gente andando um pouquinho mais para frente, nós vamos encontrar aí, no ano de 1353, começando-se praticamente no ano de 1346 a 1353, nós vamos ver aí a peste negra, né, que assolou a humanidade. Na realidade, ela mata durante esse período 65 milhões de pessoas. Ela ultrapassa os 65 milhões de pessoas. E aí a gente olha assim e fala, mas meu Deus, mais uma vez, é uma das outras grandes pestes que traz um estrago na humanidade. Depois nós vemos para uma mais próxima, né, de nós, que é logo depois da Primeira Guerra Mundial, em 1918, quando vem a gripe espanhola, né? E essa gripe espanhola, ela também espalha-se pelo mundo, e na época morre 75 milhões de pessoas. Nós estamos falando de milhões, né? Eu estava fazendo uma análise lá em 540, foi tão violento que estava todo mundo dizendo que era o fim do mundo. E se a gente parar para poder observar, todas estas pestes vieram após uma grande, vamos dizer assim, uma grande falha humana, né? E por que não dizer uma grande negligência da igreja quanto à oração, quanto ao se converter dos seus maus caminhos, né? A gente fica olhando muitas das vezes que a igreja é o equilíbrio da terra. A igreja tem que continuar sendo o equilíbrio da terra. Nós precisamos de continuar em conexão com Deus, né? E aí a gente vem, depois nós vamos entender aí, vamos começar a ver que veio a AIDS, destruiu um monte de gente, né? E está destruindo até hoje, né? Aí vem o ebola lá do lado da África, destrói mais um monte de africanos, não espalha-se pelo mundo. E agora a gente vem aí com o coronavírus, que está se tornando, na realidade, está se trazendo mais enfermidades psicológicas para a população do que mesmo a coronavírus mesmo, porque os homens tomaram seus devidos cuidados para poder não se espalhar essa doença, e aí com isso, vamos andando aí, vamos caminhando, né? E cada um tomando o seu cuidado, mas não se esquecendo da oração. Você tem que tomar cuidado mesmo, você tem que se prevenir, né? Você tem que tomar, mas não pode se esquecer da oração. Jamais pode se esquecer da leitura da palavra de Deus. Jamais pode se esquecer do desejo de estar com Deus. Porque surgem tantas pragas, né? Às vezes a gente pergunta, então é o fim do mundo. Deus está realmente às portas para poder voltar. Não, não é bem assim. Jesus pode voltar a qualquer momento. Ele diz que dia e hora ninguém sabe. Então isso é o Apocalipse. Irmãos, nós temos que olhar um pouco para o que Jesus fala, para as profecias a respeito do Apocalipse, para as profecias a respeito da volta de Jesus Cristo. E nada melhor do que pegar a própria palavra do Senhor Jesus, né? E nós vamos observar aí, em Mateus 24, nós vamos observar alguns sinais, algumas colocações que Jesus coloca. Não vou fazer a leitura do texto inteiro, mas quero fazer sim algumas colocações a respeito do que Jesus fala. Jesus, ele fala ali que o que estaria acontecendo no mundo, né? Nós vamos ver engano, muito, traições,
demais, né? Guerras, desde que o homem se entende por homem, guerras, ódio, demais, né? Fome, nunca deixou de existir na terra, pestes, está desde o princípio, quando você vai lá para Deuteronômio 28, você vai ver que uma das coisas que Deus disse que vai acontecer com o povo dele, se eles desobedecerem, quando vem ali, maldito serás, maldito o teu entrar, maldito o teu sair, maldito o teu celeiro, e aquela série de maldição, depois ele diz o seguinte: olha, eu vou castigar vocês, e vou castigar com pestes. Para quê? Para vocês voltarem. Então esse negócio de pestes existe desde a história, desde que existe homem, desde que existe o mal, tá? E aí nós vamos ver com um olhar mais detalhado. Jesus fala, terremotos. Nós vemos que a ciência diz que terremoto tem constantemente, não são algo novo, é algo que existe, é algo que está aí, tá? E aí o que nós vamos ver? Jesus pega e ele para logo em seguida, e ele diz assim, ó, tudo isso precisa acontecer, e tudo isso são o princípio de dores, né? E aí a gente pega e fala, é o princípio das dores, tá, ok, Jesus diz que é o princípio das dores. Como princípio? O princípio é começo, é quando se começa uma dor. Quando começou o princípio das dores para a igreja? Se a gente analisar bem, desde a sua fundação, a igreja vive perseguições. Quando começa o princípio das dores para o homem? Desde que ele foi expulso do Éden. Nós temos um princípio das dores atuante na história da igreja. A igreja, ela já viveu momentos de perseguição tão grande que era muito propício para a volta de Jesus. E Jesus não voltou. Hoje, nós estamos vivendo uma apostasia tão grande que é muito propício para a volta de Jesus. E aí Jesus pega e ele diz, olha, todas estas coisas não é o fim, é princípio das dores. Quanto tempo duram os princípios das dores? É um tempo que ele não se torna pré-estabelecido, nem começo, mas só o fim, quando realmente as dores chegarem, né? E quando essas dores chegarem, aí a igreja não aguenta. E aí Jesus tira a igreja da face da terra. A igreja já passou por períodos que, se hoje voltássemos a passar pelos mesmos períodos, eu não acredito ou duvido da quantidade daqueles que suportaria o que a igreja já passou no passado. Porque hoje vivemos na tranquilidade, hoje vivemos num tempo tranquilo. Mas nós estamos aí proibidos de fazer culto. Mas não é por perseguição, é por cautela, é por cuidado. E quando for por perseguição, será se nós vamos nos reunir nas cavernas? Será se nós vamos procurar túmulos para poder nos reunir e fazer o nosso culto? E aí eu fico pensando, quantos poderiam estar hoje analisando o fato de que Deus está dando uma oportunidade para o homem voltar-se para Ele, para que a igreja ore e busque ao Senhor. E aí nós vamos olhar, Jesus diz, olha, todas estas coisas, elas vão acontecer, mas não é o fim. Meus irmãos, quando a gente olha para isso, nós vamos observar que poderíamos ter tempo mais detalhado para poder estarmos falando a respeito dos acontecimentos apocalípticos. Aqui na igreja nós passamos num seminário sobre o livro de Apocalipse que durou 3 meses, quase 4 meses. Parece que faltou uma semana para a gente fechar os 4 meses só sobre o Apocalipse. Então, eu quero que você entenda uma coisa,
que Jesus vai voltar. Jesus vai vir buscar a sua igreja e nós temos que estarmos preparados. Estas coisas vão estar acontecendo sobre a humanidade porque sempre aconteceu. Hoje, os recursos são muito mais. Desde a descoberta da penicilina, que o homem começou a dominar mais a luta contra os vírus. E em todas elas, quase que em todas elas, foram vírus mutantes de animais para homens. E, gente, irmãos, o que a gente tem que fazer? É se pegar com Jesus Cristo. É entender que a única saída que a humanidade tem é Jesus. E quem é que pode anunciar esta saída é a igreja. Só a igreja de Jesus. Ah, pastor, mas como que nós vamos fazer? Nós não estamos nem nos reunindo. Mas você pode, do mesmo jeito que eu estou falando com você agora, você também pode falar com o seu amigo, você pode falar com o seu parente. Jesus Cristo quer mudar a sua história. Ah, e o coronavírus, olha, deixa eu dizer, a letalidade do coronavírus é tão grande que eu falei aqui das condições de todos os outros, da quantidade de morte que os outros vírus levaram. O coronavírus hoje ainda não atingiu 10.000 pessoas em todo o mundo. O coronavírus mata. O homem não conhece, não sabe qual é o remédio? Não sabe, mas deixa eu te dizer uma coisa, a igreja sabe em quem pode confiar. Eu estou trazendo esta palavra para que você, meu irmão, para que você, minha irmã, não fique deixando que os alardes do coronavírus venha trazer destruição psicológica para dentro da tua casa, para dentro da tua vida, para dentro da tua família, para que você tenha um momento de paz, um momento de tranquilidade, para que você confie em Deus. Jesus Cristo, Ele orienta a sua igreja a estar sempre confiante nele. Se estivermos sempre confiantes no Senhor, com certeza a vitória é nossa. E por que não dizermos, de novo, o texto de 2 Crônicas, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu os ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Meus irmãos, que nós possamos, nesses dias difíceis que estamos passando, entendermos que Jesus pode voltar a qualquer momento, mas eu quero te chamar a atenção para um detalhe da vinda de Jesus. Jesus diz ainda no Mateus 24, porquanto assim como foi nos dias de Noé, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até que Noé entrou na arca e o dilúvio levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. O Filho do Homem vai voltar a hora que não espereis. A igreja precisa de estar alerta. Quando o mundo achar que não vai acontecer, vai acontecer. Quando disser a paz e segurança, haverá repentina destruição. A igreja está avisada. Nós sabemos que temos que ficar com a fé firmada em Cristo, voltados para Deus, analisando o que a Bíblia ensina, vivendo o que a Bíblia ensina. Nós temos que ser crente Bíblia a cada instante, a cada momento. Que Deus em Jesus Cristo possa te fazer entender que a única saída para a humanidade em todos os seus problemas chama-se Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé, aquele a quem a igreja se reúne em casa.
casa, se reúne nos templos, se reúne nas praças, se reúne aonde quer que seja para dizer que Ele é o Senhor e que todas as coisas estão no controle dEle. Deus não perdeu o controle das coisas. Tudo está nas mãos de Deus. Descansa em Deus. Faça como o salmista, que no Salmos 33, ele diz que ele os leva às águas, no Salmo 23, que ele os leva às águas tranquilas e refrigera a sua alma. Então Deus é aquele que pode te levar à tranquilidade e refrigerar a tua alma neste momento que parece que estamos confinados, mas não estamos. A porta dos céus está aberta e nós podemos entrar lá e falar com Deus a qualquer momento. Que Deus os abençoe. Que o Espírito Santo de Deus possa falar melhor em cada coração. Eu quero orar por tua vida. Pai, neste momento em que eu acabo de trazer esta palavra de esclarecimento, esta meditação da tua palavra para o teu povo, Senhor, eu quero te pedir que o Senhor os visite, que o Senhor esteja com eles, que o Senhor guarde a cada um deles, que o Senhor possa ser o protetor da vida, da família de cada um dos teus filhos. Pai meu e Senhor da glória, que o Senhor possa trazer serenidade para dentro dos lares, serenidade para dentro das casas, que o Senhor possa trazer, ó Pai Celestial, a serenidade para as equipes que estão no enfrentamento deste problema, ó Deus, e que o Senhor possa trazer a paz que cada um dos teus filhos precisa, na esperança da vida eterna. Em nome de Jesus eu te agradeço hoje e sempre. Amém e amém, Jesus. Meus irmãos, fiquem com Deus, todos tenham uma noite abençoada e dias abençoados debaixo da graça e do amor de Deus. A paz do Senhor Jesus a todos. Deus os abençoe em nome de Jesus.